Que a graça, a paz da parte de Deus, nosso Pai, do nosso Senhor e Salvador Jesus estejam com todos nós. A gente está começando hoje a estudar livro por livro, né? A gente estudou aí sobre a Bíblia, dividido em categorias, né? Dando um panorama geral assim dos livros, bem resumido mesmo, né? E a partir de hoje a gente está começando então livro por livro, e hoje começando com o livro de Gênesis. A gente não sabe até quando a gente vai ficar. A gente vai iniciar o livro de Gênesis hoje também. A gente não vai terminar hoje o livro de Gênesis. Pelo horário, a gente vê onde a gente parar, a gente vai continuando até a gente terminar, e provavelmente a gente vai intercalando assim um livro do Antigo Testamento, um livro do Novo Testamento, tá ok? A nossa igreja mãe, a Parque São Basílio, tem preparado um material, preparou o material sobre já o livro de Gênesis, a primeira lição. Depois os irmãos vão estar recebendo, e ao longo dos estudos eu vou estar também imprimindo o material para vocês irem acompanhando. A gente não vai ficar preso também à leitura das apostilas, que é bem resumida mesmo, tá bom? Mas também pesquisas de outros livros, outras fontes. Depois eu posso também passar, se vocês quiserem depois se aprofundar mais ainda. Não é que a gente vai estudar Gênesis aqui, você vai saber tudo sobre Gênesis, mas você já vai saber como depois pesquisar, e depois você vai ter já uma base já para você conhecer melhor as histórias bíblicas. E a nossa intenção é passar assim de uma forma bem simples, de uma forma fácil de você compreender, tá ok? Então, a gente vai iniciar hoje com Gênesis no capítulo 1, né? A gente pode falar um pouco, dando um panorama assim geral, e depois começar pelo capítulo 1 e ver até onde a gente dá para chegar, tá ok? Então, o livro de Gênesis, ele é chamado de Gênesis, que Gênesis significa o início, né? Significa o princípio. No hebraico, os livros, né? Os livros dos judeus, o nome do livro ele carrega a primeira palavra. Então, o livro de Gênesis chama Bereshit, porque o primeiro versículo a frase começa com a palavra Bereshit, né? Bereshit bara Elohim. Então, o nome do livro é Bereshit, que significa início. Por quê? Porque esse livro é o início de tudo, né? Fala do início dos seres vivos, de toda a criação, né? Da natureza, e também fala do início dos seres humanos, né? Ele também é chamado de o livro das origens, né? Então fala lá da criação original. Vai falar depois, dando assim uma passada rápida, né? Vai falar sobre o dilúvio, na época de Noé, né? Vai falar depois da Torre de Babel, vai falar dos patriarcas do povo de Israel, Abraão, e depois Isaac, seu filho, depois Jacó. Jacó vira Israel. Israel vai ter 11 filhos, os seus 2 netos, que vão ser chamados de 2 tribos, né? São os filhos de José. Então, de Jacó vai formar as 12 tribos de Israel. Vai vir a história no Egito, a escravidão no Egito, 400 anos, a saída do Egito com Moisés, a história de José do Egito, né? A história de Moisés com o povo. Aí já vai, na verdade, já vai entrando aí no Êxodo, né? O livro de Gênesis vai começar com a criação, vai acabar, na verdade, com a morte de José, né? De José do Egito.
Já Moisés, eu falei Moisés aqui, mas Moisés já é no livro de Êxodo. Então, o livro de Gênesis vai começar na criação e vai terminar na morte de José do Egito, né? Então, nisso que a gente vai comentar sobre essas histórias aqui, né? Bastante coisa para a gente conversar, né? Então, o livro de Gênesis, ele começa falando sobre a criação original, né? Vocês têm a Bíblia aí, muitos têm a Bíblia com um mapinha, não tem? Mar Mediterrâneo, tem aqui, né? O Mar Mediterrâneo. Quem vê pelo Facebook vai ver invertido, né? Mar Mediterrâneo, Mar Vermelho, né? Vai ter aqui onde era a Palestina, aqui vai ter o Rio Eufrates, o Rio Nilo, né? Aqui embaixo o Golfo Pérsico. Que vocês, vou perguntar para vocês, né? Vocês sabem mais ou menos aonde que foi criado o primeiro casal? Aonde que foi criado? Aqui no mapa. Aonde que apareceu o primeiro casal? Aqui vai aparecer invertido, né? Aonde que Deus criou o primeiro ser humano? Aonde? Tem um mapinha aqui que eu fiz no papel também. Aqui embaixo, o Golfo Pérsico aqui, tem o Rio Eufrates, Rio Nilo, né? Aqui o Mar Mediterrâneo, Mar Vermelho e Rio Jordão no meio. Aonde vocês acham que Deus criou? Já tiveram essa curiosidade? Não, né? Aqui mais ou menos, assim, eu não tenho exatamente, mas foi aqui entre o Rio Eufrates e o Rio Nilo, tá? Onde ficava o Jardim do Éden, segundo os estudiosos. Entre o Rio Eufrates e o Rio Nilo, um pouco abaixo onde foi depois, onde surgiu a Babilônia, né? E onde vai sair, um pouco abaixo de onde depois vai sair Abraão. Então ali um pouco abaixo foi onde foi criado o primeiro casal. Então, antes dele criar o primeiro homem, o primeiro casal, o Jardim do Éden, isso tem mais ou menos 4.004 anos antes de Cristo. Ok? Primeiro casal. Tem mais ou menos... Por que a gente fala mais ou menos quantidade de data? Porque não dá para saber exatamente, porque a Bíblia não é um livro que trata sobre cronologia exata, o objetivo principal não é marcar a data exata. Quando foi escrita, não se preocupou em marcar as datas com exatidão. Então, quando a gente trata de data, não é uma cronologia exata, mas é mais ou menos 4.004 anos antes de Cristo. Mas antes disso teve a criação original, a criação de todo o planeta, da natureza, teve a queda de Satanás, né? Antes da criação do homem, Satanás já tinha caído, né? Antes da criação do mundo. Antes da criação do homem. Então, antes da criação do homem e da mulher, Satanás já tinha caído já. E então, antes disso, a gente não fala em data, né? Só teorias. Então, a gente fala em data aproximadamente 4.004 anos a partir da criação do ser humano, tá ok? Deus, quando fez Adão, é porque ele tinha mandado jogar o Lucifer, né? Descer de lá de cima, porque ele estava querendo mandar nele também. Então ele já sabia que Satanás tinha caído e ia fazer guerra aqui embaixo. Satanás quis ser igual a Deus, né? Depois ele foi preso, né?
Foi aí já no Novo Testamento, né? Aí foi depois de... Mas ele quis ser igual a Deus, né? Aí então foi expulso do céu com o terço dos anjos. E isso foi antes de criar o primeiro casal, tá ok? Antes do primeiro casal. E para nós sabíamos que Satanás já tinha caído, nós temos a prova lá daquele problema quando ele teve aquela conversa com a Eva. Aí depois quando ele, quando Deus criou o casal, aí não fala quanto tempo depois, né, Eva estava lá e ela foi tentada, não é uma maçã, ok? Não é uma maçã, tem o fruto lá. Tem o fruto lá do conhecimento do bem e do mal. E então Satanás já estava lá, disfarçado de serpente, né? Coitado da serpente ficou com essa imagem ruim, né? Por causa de Satanás. Então Satanás tentou Eva e eles caíram, né? E quando então eles pecaram, aí entra o pecado e com ele também a morte, né? Então quando Deus criou Adão e criou Eva, ele já criou já adulto também, né? Ele não criou bebezinho. Já pensaram nisso? Então, Adão ele não foi criança. Adão já foi adulto já. Tá? Porque também eles foram criados e já foram também tendo filho. Ele foi criado. Diz uma coisa, eu tenho às vezes curiosidade por certas coisas. Ele foi criado do barro. Foi criado do barro. Deus fez o barro e soprou a sua narina. Depois soprou na narina dele, né? Se tornou alma vivente, né? Então, lá em Gênesis 1, está dizendo, no princípio, era o verbo, no princípio era o verbo. No verbo já era no Novo Testamento. No princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra sem forma e vazia, as trevas cobriam o abismo, e um sopro de Deus agitava a superfície das águas. Deus disse: haja luz, houve luz. Isso tudo aí, Deus começa a criar, a natureza é tudo antes da criação do homem, correto? Antes da criação do homem. O Fernandão chegou agora. Eu fiz a pergunta, mais ou menos, onde que Deus criou o primeiro homem? Mais ou menos, tem ideia? Ali entre o rio Eufrates, que vai subindo assim, né? O rio Eufrates e rio Nilo, né? Ali entre os dois, né? Ali Deus criou o jardim do Éden, né? E então, só quando chega lá no capítulo 3, no capítulo 2, né? Ele vai falar da formação do homem, né? No tempo que Yahvé, Deus, fez a terra e o céu, não havia nenhum arbusto dos campos sobre a terra, nenhuma erva dos campos tinha ainda crescido, porque Yahvé, Deus, não tinha feito chover sobre a terra, não havia homem para cultivar o solo, entretanto o manancial subia da terra e regava toda a superfície do solo. Aí vamos passando. Ah, 1,27, desculpa. 1,27, né? Então Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus ele o criou. Homem e mulher os criou. Então Deus criou o homem e criou a mulher. Tá ok? Aí quando chega lá no capítulo 3, o que vai acontecer? A queda, né? Então, um evento que ficou muito marcado no capítulo 3 foi quando o homem desobedeceu a Deus, né? E pecou. Não foi maçã que ele comeu, mas ele comeu a fruta que não podia, né? E então um texto muito conhecido, que é o texto de Gênesis 3,15,
É um texto super importante, né? Quem diz lá no texto de Gênesis 3,15? Vamos lá ler, então? Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e lhe ferirás o calcanhar. Então, esse texto, Gênesis 13,15, é um texto chave também. É um texto muito importante porque é a primeira profecia que aponta para Jesus Cristo, né? É a primeira profecia que vai falar do Salvador. Então, o homem tinha caído, né? Satanás enganou a mulher, enganou o homem. E isso 4.000 anos antes de Jesus nascer, já houve uma profecia falando que da descendência da mulher surgiria um homem que pisaria na cabeça da serpente, que se referindo a Satanás, né? Então, Eva teve vários filhos. Já foram, como eu disse, já foram criados adultos, né? Não tinha YouTube, né? Então já vamos fazer filho. Então já foi criado adulto e então eles tiveram vários filhos. E quando Abel nasceu, ela viu em Abel essa possibilidade de ser o homem que vai pisar na cabeça da serpente. Só que depois Abel foi assassinado, né? Aí essa profecia, ela não pode ser cumprida em homem nenhum, ela só veio a ser cumprida em Jesus Cristo. Mas essa foi a primeira profecia. Mas na cabeça, bom dia. Mas na cabeça de Eva, Abel era esse homem. Mas o Caim foi e matou o seu próprio irmão, né? Satanás, né? Usou Caim e ele ficou com inveja do irmão e então matou o irmão. E logo depois, então Adão e Eva, eles tiveram muitos filhos. Não tem ali todos os detalhes da história de Adão e Eva, mas eles tiveram muitos filhos ali e dentre eles vai nascer 7, né? 7, o nome, né? Número 7, né? Vai nascer o 7, que Eva achou que era o substituto de Abel, porque ela viu em 7 e ela colocou o nome dele que significa justamente compensação. Então, como Abel foi morto, eles colocaram então o nome de 7 como se fosse o substituto de Abel, né? Então Deus deu esse outro filho para Eva. Então esse filho foi importante porque da descendência dele que vai vir a descendência do povo de Israel, né? Da descendência dele vem Noé, né? Noé é descendente de 7 e da descendência de Noé que vem também o... Mas ela teve muitos filhos, mas teve filhos de mulheres também? Teve, porque depois o Caim, Caim foi expulso, né? Caim vai ser expulso depois que ele mata Abel. Vamos acompanhar comigo aí lá no capítulo 4. Esse capítulo. Capítulo 4. Capítulo 4, no verso 16. Olha só como é que fala. Caim se retirou da presença de Javé e foi morar em Nod, a leste de Éden. Então, Caim, ele foi morar... vamos ler o 17 também, que tem uma coisa importante. Caim conheceu sua mulher e concebeu e deu à luz a Enoque. Tornou-se construtor de uma cidade
e deu à cidade o nome de seu filho Enoque. Então Caim, ele foi expulso de Éden e ele vai para uma outra civilização. E diz ali que ele conheceu a sua mulher, né? Então quem era essa mulher? Quem era a mulher de Caim? Aí é que Você perguntou, né? Será que Eva teve mais filha? Mas ele foi para outra cidade, né? Então vamos entender, né? Mas não foi a primeira, primeira geração, familiar de Eva e Adão? Como é que a terra só tinha essa família? Só tinha essa família. Aí a família foi crescendo, certo? Foi crescendo como? Irmão com irmã? Irmão com irmã. Então Caim conheceu, naquela época podia, tá? Então, não era que era igual bicho, olha só, não era que era igual bicho. Só tinha ela, você vai casar com quem? Hoje não pode, hoje a lei diz que você não pode casar com a irmã. Mas ou ele conheceu essa mulher, quando ele foi para Nod, não tinha outra civilização lá, vamos entender, né? Diz que ele, quando chegou lá, ele conheceu, o verbo no hebraico conhecer é ter relações com ela. Vocês lembram quando em Mateus diz que depois que o menino nasceu, que Jesus nasceu, depois que ele nasceu, José conheceu Maria. Então esse conhecer aí é em outro sentido, ok? Então, quando Caim foi para Nod, lógico que ele já, não é que ele chegou lá, prazer, meu nome é Caim, meu nome é fulana, não sabe nem o nome dela, né? Mas ele já conhecia ela, já conhecia do Éden, né? Quando ele foi para lá, já foi junto. Aí quando chegou lá, ele conheceu ela, de verdade, entenderam, né? Então, não é que existia lá uma outra civilização onde ele foi, mas quando ele chegou lá, teve relações com ela, coitada, né? Quem é teu marido? Caim. Desgraçado. Primeiro assassinato da Bíblia, né? Primeiro assassinato, que Caim matou Abel, né? E agora, e depois então, ele foi viver com essa mulher. Não estou paralisando aí, não estou parando aqui não. Tem uma Bíblia maior aqui, se você quiser. Tem uma Bíblia aqui. Eu tenho que chegar aqui, isso aí é exatamente de mestre. Então, vamos lá no capítulo 5. Outra folha aqui. No verso 3, né? Quando Adão completou 130 anos, gerou um filho à sua semelhança, conforme sua imagem. Lhe deu o nome de Sete. O tempo que viveu Adão, depois do seu nascimento de Sete, foi de 800 anos. Depois que ele gerou Sete, né? Então, só que Adão, como eu disse, né? Quando Deus criou, já criou adulto, né? Não criou Adão um bebezinho, né? Mas, então, quando ele criou Adão já começou a ter filho. Não tinha Netflix nem televisão. Então, vamos lá, chamou Eva e vamos fazer filho. Então, 130 anos depois, nasceu Sete. Aí já tinha muito filho já. Ok? Já tinham muitos filhos. 130 anos depois, nasceu Sete. O nome Sete, não é Sete filhos, não. O nome Sete. Que tá fazendo cara assim. Quem não entendeu? Fala. Entendeu? De Sete, 130 anos depois. Mas até Sete nascer, já tinha nascido muitos filhos e filhas, né? Então Caim, quando teve relações com essa menina, era ou irmã ou sobrinha.
Tem gente que tá espantado ainda. Não tinha outra coisa, não. Vai ter filho com a vaca, com a cabrita. Hoje em dia, Mas hoje em dia, minha irmã, existe isso ainda. Não, irmã não pode. Não pode. Por lei não pode. Irmã. Mas não pode, mas existe. Sabe por quê, minha irmã? Tem muita gente. Não é proibido por lei, mas existe. Mas existe, porque às vezes o pai tem um filho, a mãe tem outro filho com outra pessoa, eles se encontram às vezes sem saber, e muitas das vezes sabendo, e eles casam, como primos também. A irmã está espantada. A violência do mundo aí tem. irmão com irmã. Eu ia falar umas coisas, não Pode falar contar, não. Eu porque achei que não não tinha dava outra. Não tinha outra. Não, Não, Abraão, Antigamente, a Sara era meia irmã de Abraão, né? isso aí. A É Sara que ia Abraão, falar quando com chegou lá, quando chegou em certo lugar, ele disse, ficou com medo. Ele falou, ela é minha irmã, manda levar ela. Ela é minha irmã, com medo, né? isso aí. Aí o cara depois falou pra ele, por que você não me falou a verdade? Que ela era sua irmã. Mas aí já Mas já- existia outra família. Olha, então, na época de Abraão já Abraão. tinham várias famílias, né? Mas não existia lei ainda. Hoje a gente já conhece lei, você não pode ter relações com a irmã, mas naquela época a gente está falando aí, não existia a lei de Moisés, e Moisés nem pensava em nascer ainda, né? Ok? Então, Noé, Adão tinha 130 anos antes de ter Sete, né? Então, quando Deus criou Adão, ele teve muitos filhos e você vê que ele conversa com Adão logo depois da criação, ele conversa com Adão, conversa com Eva, ok? E Gênesis 5:4, o tempo que viveu Adão foi, depois do nascimento, foi 800 anos. Você vê que como eles viviam bem mais, né? Depois do dilúvio, o tempo que os homens viviam diminuiu muito, depois do dilúvio. Matusalém teve 900 anos, quer dizer, não era comum isso, né? Antes do dilúvio se vivia mais, né? Tá ok? Vamos ler o capítulo 6, verso 4. Ora, naquele tempo e também depois, quando os filhos de Deus se uniam às filhas dos homens, e estas davam filhos, os Nefilim, habitavam sobre a terra. Esses homens famosos foram os heróis daqueles tempos antigos. E Yahvé viu que a maldade dos homens era grande sobre a terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Yahvé arrependeu-se de ter feito homem sobre a terra, afligiu-se no seu coração e disse Yahvé: farei desaparecer toda a superfície do solo dos homens os homens que criei, e com os homens, os animais, os répteis. Então Deus decidiu destruir tudo, né? Deus decidiu destruir tudo e só que ele poupou um homem, né? Por causa de um homem que ele achava justo, né? Aí ele poupou a família, então ele deu um reset, né? Vamos começar tudo de novo. Eliminou tudo, mas começou com uma família, né? Antes disso tem a história de Babel, né? A história de Babel. Acho que eu pulei aqui. Não, mais pra frente. Depois, capítulo 11 do Babel. Então, o que aconteceu? Vem a história de Noé. A história... O Noé, ele gerou 3 filhos, né? Sem, Jafé e Cã, né? Cã ou Cão, dependendo da tradução.
Um chama de Cã, outro chama de Cão, né? E aí aconteceu uma coisa interessante, assim, né? Que não boa, né? Mas quando o dilúvio baixou, Noé, ele bebeu demais, né? E então um filho entrou lá, o Cão entrou na tenda dele, viu o pai bêbado e sem roupa, e zombou dele. Então o que aconteceu? O que Noé fez? Amaldiçoou o filho. Então era muito comum naquela época e até a época dos judeus também, e na época de Jesus, era muito importante para o filho, principalmente o filho mais velho, né? O pai, antes de morrer, quando estava lá no leito de morte, abençoar o filho, né? Principalmente o mais velho. Você lembra lá que de Jacó e Esaú, o primogênito era Esaú, né? Aí Jacó enganou ele, né? E o pai, em vez de dar a bênção para um, deu a bênção para Jacó. Então a bênção era muito importante. A bênção do... Nessa época ele já estava cego, né? Estava cego no leito, né? Então ele não viu, aí ele botou o outro era mais cabeludo, ele botou um casaco que parecia um pelo, né? Com a ajuda da mãe, enganou o pai, né? Mas só para mostrar que era muito importante. Só que amaldiçoar o filho também não tem nas escrituras quando que começou esse costume. Mas o pai amaldiçoar o filho era uma coisa terrível, né? E o Noé, ele foi e amaldiçoou o filho. Um filho jamais esperava do pai, o pai amaldiçoar ele. Então era uma coisa assim inaceitável. O que ele fez também foi muito grave, enganar o pai cego. Não, Jacó, né? Jacó. Não, voltando para Noé, né? Voltando para Noé. Quem amaldiçoou o filho foi Noé, né? E Noé amaldiçoou o Cão, né? Amaldiçoou. Então, para o filho, era uma coisa assim inaceitável. Isso já foi uma armação dentro dessa da cultura. mulher dele, né? Não estão confundindo as histórias. Nós estamos voltando para Noé. Né? Quem enganou foi Jacó. A mãe que ajudou foi Jacó. Ele deu só um exemplo, né? Aí rebobina agora. Voltou para Noé. Noé, ele estava bêbado, né? Aí a bebida faz também, né? Ele amaldiçoou o filho. É a maldita da bebida, né? Amaldiçoou seu filho. E aí o filho... Aí isso que criou uma história, né? O que o pessoal conta aí, por causa dessa maldição? O que inventaram aí? Que Cão foi para a África, Cão ficou negro, que a maldição foi essa, que foi para a África e depois virou escravo. Já nunca ouviram isso? Já ouvi sim, mas já ouviu? Eu sabia que a crença... Eu também não sabia do que se tratava. Então que vem daí. Vem daí, porque amaldiçoou. Só que isso daí é uma invenção racista, né? Isso aí é um preconceito extremo, né? A história não diz. A raça do descendente de Cão nem é negro. A raça é uma raça branca, né? Nem era negro. Então essa invenção aí foi uma invenção preconceituosa. Tem a sobrinha da igreja perto do lado. Ela nasceu dividida a cor dela. O pai dela era escuro, bem escuro mesmo, acho que o mais escuro que podia ser. E a minha irmã muito branca. Então a filha nasceu com a divisa no braço, até na cabeça. Para frente era claro, igual a minha irmã. E para trás é escuro. Às vezes ela vem fazer palestra, porque ela é missionária. Ela está sempre no campo.
Aí ela vem fazer missionária e fala que ela tem 2 cores. Isso aí eu nunca vi. Tem 2 cores. Mostra Assim, pra... dividido no meio, nunca vi. Eu já vi que tem gente que tem aquela doença, tem manchas brancas. Né? Vitiligo. Uma cor só. Agora sim, eu nunca vi, realmente. Aí é escuro pra cá. O corpo inteiro. Foi até quando o Marcos Feliciano começou na vida política, né? Então começaram a pegar no pé dele e pegaram os vídeos antigos dele e ele usando na pregação, dizendo dessa maldição, né? Dos negros, dos africanos, né? Mas não tem fundamento, né? Ok? E aí depois vem a história da... aí Noé amaldiçoou o seu filho, não tinha nenhuma outra, esse costume, pelo menos eu não encontrei, né? Não existia a lei de Moisés ainda, né? Então, do capítulo 2 até o capítulo 7, a gente está aí, só nesse período aí, são 1656 anos de história, nesse trecho aí, né? Então, muita coisa ali que não foi registrado, mas que tem costume que já foram adquirindo. O próprio costume já de fazer sacrifício a Deus, não tem quando que isso começou. Tem registrado, tem qual foi o primeiro sacrifício. Quem ofereceu o primeiro sacrifício a Deus? Foi Abel, né? Abel e Caim. O de Abel foi recebido, o de Caim não. Mas já era um costume já, porque senão eles não pegariam lá das primícias, levariam para Deus, né? Então há muita coisa que não tem registro, muito costume, né? Muita coisa a gente vai aprender e vieram até de outras culturas, né? Da própria Babilônia, que influenciou depois o povo de Israel. A própria lei de Moisés foi influenciada pela lei da Babilônia, né? Que já existia na Babilônia. Então, o que existe são muitas teorias, né? E teoria é uma coisa que é para ser discutida, que é para ser debatida. Teoria não é doutrina. Então, você não suba no púlpito, vai ensinar para alguém e vai falar de uma teoria como se fosse doutrina. Quando você falar de uma teoria, você fala que é teoria. Isso aqui é uma teoria. Por exemplo, a teoria de Darwin, da evolução da espécie, é uma teoria. Mas por muito tempo aí foi ensinado nas escolas como se fosse verdade, né? Que o homem veio de uma espécie do macaco, né? Aí eu não vi. Tem alguém que quer achar que veio. Tem gente que acha que veio do peixe. Tem várias teorias, mas a gente tem que separar teoria de doutrina. Aí às vezes eu falo que foi assim que aconteceu, então está registrado lá. Não é teoria, é um fato, está registrado. Então Deus criou o homem e a mulher, é um fato, não é teoria. Mas existem muitas teorias, né? Ok? Então o Noé, a descendência, lógico, só sobrou a família dele, então Abraão é descendente de Noé, né? De Abraão vai vir tanto o cristianismo quanto o islamismo. Que Abraão teve Isaac e teve Ismael, né? Primeiro Ismael, né? De Ismael vai vir os árabes. Porque vocês lembram, né, que Abraão teve primeiro Isaac e Ismael, porque a mulher dele disse: não, pega a minha escrava, tem relações com ela, para engravidar, porque ela é estéril, né? Só que depois manda expulsar ela. Eles vão para o deserto e Deus diz que de Ismael Deus faria uma grande nação, que são os árabes.
e de onde surgiu o islamismo, né? E também de Isaac, de Jacó veio um pouco de Israel, e então veio depois a história veio o judaísmo, né? E de onde veio o Messias, né? E o Messias vem dos judeus. Ok? E depois do dilúvio, as pessoas passaram a viver menos, como eu disse, né? Então, depois de Noé, vem a história dos patriarcas, mas também tem a história lá da Torre de Babel, né? Da confusão de línguas, porque um descendente de Caim, né? Caim gerou filhos, depois vem Lameque, né? Que é neto de Caim, aí vem gerando, aí nessa descendência também nasce Nimrod, né? E o que eles queriam construir? Eles começaram a construir uma torre para chegar ao céu. O que eles queriam, na verdade? Eu chegar lá no céu. Deus Será que eles queriam inventar o Todo-Poderoso? Hã? Será que eles queriam inventar o Todo-Poderoso? Não é possível, né? Devia se descobrir se era um segredo das casas mesmo. É o segredo. Quem pode resumir aí a história da Torre de Babel? Resumo, bem resumido. Eu também queria chegar até Deus sempre aqui para adorar, né? Para adorar, mas não era adorar a Deus, né? Eles queriam criar um observatório, né? E onde se iriam adorar vários deuses, né? Então por isso que Deus abominou também, porque Deus sabia que no céu eles não iam chegar, né? E tem algum arranha-céu aí que chega no céu? Não tem. Tem aqueles prédios gigantescos, mas na cabeça dos antigos, naquela época, o céu ficava a 2 quilômetros. Na cabeça deles ia chegar ao céu. Mas o que ele queria criar era um observatório para onde pudesse adorar os deuses, né? Então isso que também foi uma abominação. Até ali, que é o capítulo 11, né? Nessa história, até ali só se falava uma língua. Ali os descendentes de Noé só falavam uma língua. Mas a partir dali, o que aconteceu? Criou uma confusão de língua. Confusão. Então, aí houve diversidade de línguas. Houve diversidade de línguas ali. Aí criou uma confusão. Porque, na verdade, ele queria também dominar tudo. Ele queria criar uma cidade. Quando Deus queria espalhar, ele queria centralizar tudo. A primeira tentativa de globalização, né? Queriam centralizar tudo, o poder, centralizar todo o poder. A globalização nunca vai dar certo. Não é a vontade de Deus a globalização. Nada a ver com a Rede Globo. Também Deus não quer também, né? Mas o poder, um poder único, essa não é a ideia de Deus. Não é. Cada tribo tem sua liderança, cada nação tem sua liderança. Como é o nosso governo, na nossa doutrina, na nossa denominação. Cada igreja tem seu governo. Cada igreja é independente. Cada igreja tem autonomia. Isso é uma doutrina batista. É um princípio batista. A autonomia das igrejas. Então nunca foi desejo de Deus centralizar nada, centralizar nenhum poder, nunca foi. E a tentativa também da Torre de Babel foi essa, centralizar o poder num lugar só, né? Então ali houve essa confusão toda, né? 15 minutos? Então vamos falar mais um pouquinho. Então depois
Esse foi o capítulo 11. Aí depois do capítulo 12, aí começa a falar de quem? De Abraão, né? Aí quando chega no 12, aí Deus vai então escolher um homem. E esse homem, ele estava lá perto de onde Caim veio, né? Estava, né? De onde ele viveu. Lá em Ur dos Caldeus, que é perto da Babilônia. Mas tempos depois, né? Então lá ele tem esse chamado, né? Não existia povo de Israel ainda. Vamos pensar que isso foi antes. Né? Então Deus começou a sua aliança com um homem. Então a partir de Abraão Deus começa a sua aliança agora, prometendo que ele fala: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei, farei de ti uma grande nação, abençoarei e te abençoarem, em ti serão benditas todas as famílias, todas as nações da terra. Aí Abraão sai, ele vai para o norte, né? Depois ele vem para Canaã. Nessa época, a gente tem que entender o seguinte: aquele território todo ali, que era chamado que depois vai ser chamado de Israel, e que hoje é mais chamado de Palestina, né? Aquele território todo ele era chamado de Canaã. Era de Canaã. Então Abraão vai. Então Abraão é chamado de hebreu, né? Porque ele vai cruzando fronteiras. Então ele é um hebreu. Um hebreu não é uma nação. Até hoje é assim, hebreu fronteira. Então tem significado. Então Abraão é um hebreu. Aí Abraão vai vir para Canaã, ele vai para o Egito, né? Depois vai voltar para Canaã. Jacó também teve um progresso. Aí Abraão vai gerar Isaac, aí toda aquela história de Isaac, né? Aí vocês conhecem, né? A mulher dele era estéril, ele tem um filho primeiro com a escrava, depois, quando ele tem Isaac, Deus manda ele levar lá para sacrificar. Quando chega na hora do sacrifício, Deus fala: não, eu trouxe aqui um cordeiro, né? Já trazendo um outro sinal de apontar para Jesus Cristo, né? Que João, quando vê Jesus, vai falar que esse que era o Cordeiro de Deus. Então o Cordeiro já era um símbolo também, né? Do Messias. E Abraão vai gerar Isaac. E aí tem toda aquela história de Isaac. Depois vai gerar Jacó, e Jacó vai virar as 12 tribos de Israel. A história de Israel, logo depois vem a história de Israel. A história de Israel, Israel é neto de Abraão, que Israel era Jacó, certo? Então Israel tem 12 filhos. Na verdade não foram 12, né? Os 10 filhos ganharam o nome, só que José do Egito ganhou, os 2 filhos de José ganharam o nome de 2 tribos, né? Benjamim e Efraim, né? E então se formam as 12 tribos. As 12 tribos, os 12 filhos, mas a gente chama de os 12 filhos de Israel, né? Mas 2 tribos têm o nome dos netos, né? Que são os 2 filhos de José, que era para ter a tribo de José, né? Mas não tem a tribo de José. Não tem a tribo de José. E aí nós vamos ver a história de José do Egito. Aí a história de José do Egito também vamos detalhar mais, que vale a pena, né?
depois de José do Egito, vai vir a história do povo de Israel no Egito. Por que eles foram parar no Egito? Né? Por que Israel foi parar no Egito? Hã? Desobediência. Não. Ele foi cativo por causa Foi parar no Egito por causa de José. Não, E José foi governador, aí ele ganhou, aí o faraó deu uma terra para eles. Aí fala, porque o José pediu para levar a família toda para o Egito. Porque o mundo estava passando por fome, né? Aí o faraó falou, não, pode ficar com a terra de Gósen, né? Aí eles vão para Gósen, eles começam a crescer muito lá, só que esse faraó morreu, José morreu, aí o próximo faraó, ele começa a ver que os hebreus estavam crescendo muito, aí que eles decidem. Queria escravizar o máximo possível. Vamos escravizar eles. Vamos explorar Eles estão, vamos explorar, que eles são uma ameaça para o Egito, né? Aí por isso eles vão virar escravos no Egito. O que era uma bênção, depois eles vieram escravos. Eles ganharam a terra lá, né? No Egito, lá na terra de Gósen. Aí depois o próximo faraó que veio fez eles de escravos, né? Aí vai vir a história de Israel no Egito, há 400 anos no Egito, né? E depois o livro vai acabar na morte de José, né? Aí já vai vir o livro de Êxodo, né? Então, deixar essa parte aqui para a próxima semana, para a gente poder tirar dúvida até aí, até onde foi. Na Torre de Babel, e Abraão, Noé. Quem quer fazer algum comentário aí, alguma pergunta? Só uma dúvidazinha. Nimrod é um título? Nimrod era um nome, né? Nome de um descendente de Caim e de Lameque. Não foi Nimrod que dominava ali a Síria, em Canteríbio e tal? A Síria? Nimrod foi o pai de Senaqueribe? Não, pode ter tido outro, né? Mas agora a gente já está falando. Agora a gente está falando lá ainda. Lá no início, antes de Abraão, né? Antes de Abraão ainda que a gente está falando, né? Então, na época da Torre de Babel, a Babilônia vem do nome Babel, né? Que o nome já significa confusão, né? Significa confusão. Então, por causa da Torre de Babel, o nome da cidade ficou chamado de Babilônia. E depois Babilônia vai virar um símbolo, né? Um símbolo de uma cidade pervertida, de confusão. Quem vai usar esse nome de forma figurada é João, né? Lá no Apocalipse. Ele vai se referir a Roma como a Babilônia, a grande Babilônia, né? Mas não está falando da Babilônia mesmo. Ele está falando de Roma, né? Aí, quer dizer, Babilônia virou um símbolo, né? O Rio de Janeiro, tem muita gente que fala assim, de Rio de Janeiro é a Babilônia, né? E Evandro Mesquita ainda cantou Babilônia maravilhosa. Mas Babilônia é um símbolo ruim, né? E quem fundou a Babilônia foi Nimrod, neto de Lameque, neto ou filho. Lameque, vocês lembram quem era, né? Lameque? Não, Lameque. Lameque, vocês lembram quem era? Porque quando Caim assassinou, aí Deus falou para ele, Deus chamou ele, cadê teu irmão? Aí foi, por acaso sou todo meu irmão? Aí por causa disso, você vai ser expulso do jardim. Aí ele disse, eu vou sair daqui e vão me matar. Aí ele fala, vou botar uma marca, né? Você, para não te matarem, né? Aí botou a marca na testa dele e Deus falou, se alguém matar Caim,
será vingado 7 vezes. Deus falou para o povo. Aí, quando Lameque nasceu, Lameque era neto, né, de Caim. Aí Lameque, diz que Lameque teve duas mulheres, né? Aí ele chegou para uma e falou, ele falou para a mulher: matei o homem porque me feriu. Matei uma criança porque pisou no meu pé. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque 70 vezes 7. 70 vezes. Então Lameque disse que se alguém pisasse, ele ia ser vingado 70 vezes. Ele se referiu ao seu avô, que seria vingado 7 vezes, mas se alguém mexesse com ele, ele vingaria 70 vezes. Então ele era muito pior que Caim. Lameque era muito pior que Caim, né? Essa era a descendência de Caim, né? E Nimrod veio da descendência de Lameque. E Nimrod que inventou a Torre de Babel, né? Foi construir aquela torre com tijolos, né? Com betume, né? E tijolo e betume, né? Mais alguém? Ana Mar? Tudo bom. Neia? Deu para relembrar. Eli? Nada, ele não falou nada. Deu para relembrar bem. Tranquilo. Então, hoje a gente vai... É a primeira parte, né, do nosso estudo sobre o livro de Gênesis. E na semana que vem a gente vai detalhar mais sobre a vida de Abraão, Isaac, Jacó, a história de Israel, né? E a história de José do Egito. Aí fecha, acho que mais uma aula a gente finaliza o livro de Gênesis, tá ok? E aí provavelmente vai intercalando ali aí o Antigo e o Novo Testamento. Vai ter a apostila, Tá bom? não? Vai ter apostila, tá? Essa aqui eu peguei ontem. Vocês vão receber aí a cópia depois, e as próximas eu vou receber em arquivo e vou imprimir, tá ok? Parou no